Corinthians vencendo com um gol de Pedro Raul, Santos vencendo sofrido contra o Mirassol, Real Madrid passando pelo Celta de Vigo na prorrogação, contando com dois gols do Endrick, Manchester United vencendo com um hat-trick absurdo do Amad Diallo. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui nesse vídeo, onde vou passar por todos os principais jogos que tiveram nessa quinta-feira, dia 16 de janeiro. Vamos lá então. Começando aqui pelo Campeonato Paulista, a gente vai começar passando por essa vitória do São Bernardo por 2-1 contra o Água Santa, beleza? Vale destacar que quando começa o Campeonato Paulista, várias dessas equipes do interior se reforçam bastante. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nas escalações, o São Bernardo anunciou vários jogadores de certa forma conhecidos. Eu vou passar aqui daqui a pouquinho, tá bom? Os gols da partida foram marcados pelo Fabrício Daniel, que é um desses conhecidos, né? Até pouco tempo atrás ele tinha se destacado pelo Mirassol, teve oportunidades em equipes maiores, passou pelo Curitiba e por várias outras equipes também. O Guilherme Queiroz também é um cara que já passou por equipes mais conhecidas e também está nesse time do São Bernardo. O William Mota descontou para a Água Santa. Aqui é o dos destaques que eu comentei. E ainda vale destacar também na Água Santa, por exemplo, o Luan Dias, jogador. Eu tô na frente, né? Aqui, ó. Luan Dias, jogador ex-Santos recentemente, tá aí nesse time do Água Santa. O Neilton tá nesse time também. O Neilton, que surgiu como uma grande promessa para ser o futuro Neymar, né? O novo Neymar. Acabou não correspondendo, hoje tá no Água Santa. E olhando lá do São Bernardo, que é o que eu ia destacar, no gol foi o Alex Alves, mas o São Bernardo, cadê, cara? Ainda aqui no banco. Vanderlei, cara. O Vanderlei, goleiro ex-Santos, ex-Vasco, ex-Grêmio, ele tá no banco do São Bernardo. Ele tava no Mirassol, né? Ele era reserva do Alex Muralha e agora foi pro São Bernardo, chegou há pouco tempo, segue no banco. E aí desse time, que nem eu falei, o Guilherme Queiroz, o Fabrício Daniel como destaque também, e o Rodrigo Ferreira aqui também, lateral que disputou a Série B pelo Santos, já tem passagem pelo Grêmio também. O Felipe Azevedo aqui também, ex-América Mineiro, ex-Ponte Preta também. Então vai chegando nesse Campeonato Paulista e sempre vai essas equipes menores, entre aspas, contratando jogadores conhecidos. Agora a gente vai passar por essa vitória do Corinthians, vitória espetacular, né? Um time ainda meio misto do Corinthians para esse início de temporada, mas que venceu. Tomou um gol no início do Lucas Evangelista, que chegou a ser especulado recentemente no Santos, a pedido do Pedro Caixinha. A princípio não desenrolou, mas vamos ver, ainda tem a janela de transferências em aberto, tem que ver o que vai acontecer ainda. O Thales Magno fazendo um gol logo no início do segundo tempo e o Pedro Raul, cara. O Pedro Raul não fazia um gol há 9 meses, cara. Há 9 meses, desencantou justo nesse primeiro jogo da temporada, né? Já vim para um 2025 diferente do que foi esse início no Corinthians. Já vendo aqui esse time do Bragantino, a gente já percebe que o Pita já começou como titular nesse time. O Pita que foi um reforço muito caro, vindo do Cuiabá. O John também jogando nesse meio de campo, junto com o Sacha, né? Chegando mais à frente, enfim. Né? De grande mudança da temporada passada para essa é o Pita na frente, nesse primeiro time do Bragantino que se reforçou bastante, né? E a gente já vê, por exemplo, a estreia do Lucas Barbosa no lugar do John também. Teve 29 minutos em campo, deu duas finalizações, mas não conseguiu transformar em gol, né? Olhando o lado do Corinthians agora, foi um time bem misto, que nem eu comentei. A gente já vê aqui no gol, por exemplo, nem o Hugo jogou. Começou com o Donelli. Na linha de defesa jogou o Léo Maná, jogou o Hugo. Esse Choca, nunca ouvi falar, deve ter sido a estreia dele também. O meio de campo aí sim, com o José Martínez, que é titular. O Charles, que sempre vem muito bem do banco também. O Alex Santana vindo bem do banco também. Dessa vez os dois como titular. No ataque com o Thales Magno, Romero e o Hector Hernandes também, né? Que ele chegou como promessa de substituir o Yuri Alberto, que não estava bem no momento. Acabou que o Yuri começou a jogar demais, ainda trouxe o Memphis Depay e o Romero voltou até um nível bom e o Hector Hernandes ficou escanteado no final da última temporada. Nesse início de Paulistão começou com uma oportunidade. Aí vieram do banco o Carrijo, que é titular desse time, o Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Brasileirão junto com o Alejandro no ano passado, o Mateuzinho, que é o titular da lateral direita, o Rian, jogador da base que veio
do banco. Ele que deu assistência para o gol do Pedro Raul. E o Pedro Raul que entrou no intervalo no lugar do Hector Hernandes e fez o gol na especialidade dele, né? Na bola aérea. Aí agora a gente vai para o jogo do Santos, que nem eu comentei no início do vídeo, um jogo que foi bem difícil, tá bom? Dois times de Série A. O Santos chegou a abrir 2-0, mas foi um gol na reta final do Guilherme, numa cobrança espetacular de falta. E o gol do Mirassol também foi já na reta final, com 51 minutos. Mas o Gabriel Brazão fez grandes defesas e salvou o Santos em vários momentos, beleza? E nessa amostragem inicial do Santos, depois de vir da Série B, a gente olha aqui o time titular e vamos ver o que já tem de mudanças. O Luan Pérez pegando a vaga de titular, né? A zaga no ano passado, em vários momentos, foi Gil e João Basso. O Luan Pérez já pegando essa vaga. Usando o JP Sherman na lateral direita, o jogador da base. No meio de campo, o Rincon começando como titular. O Rincon que em vários momentos, durante a Série B mesmo, era reserva do Santos e mesmo assim era jogador de seleção venezuelana. Do meio para frente, a gente já vê aqui o Lucas Braga pegando essa vaga de titular, nessa primeira amostragem do Pedro Caixinha. O Wendel continuando no ataque, né? Ele que ao longo da Série B pegou a vaga do Júlio Furque. O Guilherme, que foi talvez o principal jogador do Santos na última temporada, segue sendo até o momento, 2 gols, espetacular. A gente vê aqui a nota dele, ó, 9.9, quase que perfeito, segundo o 365 Scores, que é o aplicativo que eu uso para montar aqui os jogos, beleza? E o Soteldo também, ele deu uma assistência pro gol do Guilherme, o Soteldo que voltou do empréstimo vindo. Eu tô na frente do Soteldo, né? Vindo do Grêmio, né? Era muito caro, realmente o Grêmio não deveria pagar, era mais de 30 milhões de reais e na minha concepção, pelo menos, não valeria a pena. Então ele voltou pro Santos. O Galo já tá especulando, várias equipes especulando. De reforços que vieram no banco, três, né? Esse Souza deve ser da base, eu não conheço. O Zé Ivaldo vindo do Cruzeiro, o Léo Godoy na lateral direita vindo do Atlético Paranaense e o Tassiano vindo do Bahia. O Tassiano que tem potencial para ser um dos principais jogadores desse time, pela importância que tinha no Bahia e agora no Santos, podendo se tornar protagonista do Peixe, né? Então, com isso, a gente fecha essa amostragem do Campeonato Paulista. No Campeonato Baiano, o Jacuipense venceu do Jacobina por 1-0. O Bahia perdeu para o Atlético de Alagoinhas, mas é aquele time reserva, né? O Bahia está fazendo preparação na Espanha, em Girona, por pertencer ao Grupo City, né? Assim como o Girona. Então, a gente vê aqui um monte de jogador da base, então acaba sendo normal esses tropeços. O Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense empatou com o Jataiense, cara, aqui sim, um tropeço jogando em casa. E a gente vê aqui que é o time titular desse time do Goianiense, né? O Ronaldo, que é o goleiro principal, o Marcinho, que chegou por agora, aquele mesmo de várias polêmicas no Botafogo, tá no Goianiense. O Guilherme Romão foi mantido, o Alex também, que foi titular em vários momentos na temporada passada, o Haldney também no meio de campo, o Shailon também já tava. Trouxe o Caio Dantas não tava, cara. O Caio Dantas estava no Guarani, né? Então o Atlético Goianiense trouxe ele. O Atlético que já tinha trazido o Derek, né? Que era do Guarani, e agora traz o Caio Dantas. O Goianiense explorando bastante esse elenco do Bugre, né? Ainda o Wanderson que já tava e o Alejo Cruz também que já tava, tá bom? O Vidorense, nunca ouvi falar sobre esse time, venceu do Goiânia também, beleza? Aí a gente vai pra Copinha, o Cruzeiro eliminou o Bahia, 3-0, não tomou conhecimento. O São Paulo passou do Fluminense nos pênaltis. A Ferroviária eliminou o Guarani. O Botafogo goleado 4-2 contra o Criciúma. Eu tava vendo, o Botafogo saiu vencendo, abriu 1-0. O Criciúma virou para 4-1. E aí o Botafogo descontou para um 4-2. Os dois gols do Botafogo lindos. Mas independente de ser bonito ou feio, foram apenas dois. O Criciúma fez 4. Na Copa do Rei, olhando o cenário espanhol, Real Sociedad eliminou o Rayo Vallecano, 3-1. O Osasuna eliminou o Bilbao, zebra isso daí. O Osasuna é um time até que interessante, com o Budimir, o Brian Zaragoza no ataque. Não à toa já venceram do Barcelona nessa La Liga, no momento que o Barcelona recentemente teve um momento de oscilação. Quando deu essa pausa para final de ano e retomou por agora, voltou num nível absurdo, né? Já meteu 2 goleadas, uma delas para cima do Real Madrid e outra para cima do Betis, também que é uma equipe que tem excelentes jogadores. Tem um elenco interessante o Betis, por sinal. E já voltou com essas 2 goleadas. E quando perdeu pro Osasuna, tava no momento bom. Depois teve a oscilação, que perdeu 2 jogos em casa, perdeu pro Atlético de Madrid. Mas quando o Osasuna venceu do Barcelona por 4-2, inclusive, o Barcelona tava no auge, talvez antes desse auge atual, né?
Do Real, que nem eu tinha comentado, tava 2-0. O Real tomou o empate, tomando um gol do Bamba e um gol do Marcos Alonso de pênalti. O Marcos Alonso, aquele mesmo, ex-Chelsea, Chelsea, Barcelona, né? Aí na prorrogação o Endrick faz 1-0, um golaço, um tiro, uma porrada. O Valverde, com aquele gol típico dele, tipo assim, o Valverde vai fazer um gol a cada 4, 5 jogos, mas quando ele fizer um gol vai ser uma porrada de fora da área na gaveta. É incrível. Ele finaliza muito bem de fora da área. E aí o Endrick, pra fechar, fez um gol de calcanhar ainda, depois de uma cobrança de escanteio do Arda Güler, pra fechar o placar nesse 5-2. Caraca, na prorrogação, se a gente parar pra analisar só a prorrogação ali em 20 minutinhos, 3-0 Real Madrid, né? Enfim, o Endrick ganhando muita moral com esse jogo, mostrando que pode contribuir bastante pro time. Aí a gente vai pra Premier League pra fechar, dois joguinhos aqui, o Brighton 2-0 no Ipswich Town, beleza? Gols marcados pelo Rutter, atacante francês, e o Mitoma, atacante japonês. Os dois gols marcados no segundo tempo. Se a gente olhar esse time do Brighton, eu não vou nem olhar o Ipswich Town porque tem, putz, quase nenhum jogador conhecido, só o Calvin Phillips do Manchester City, do Leeds United, quando chegou até a seleção inglesa, passou pelo West Ham, mas desde o City até agora o Phillips não vingou, só pelo Leeds e no momento pela seleção inglesa, né, quando ainda pertencia o Leeds, de lá pra cá desandou. E esse time do Brighton é bem interessante, cara. Tem o atual goleiro da Holanda, que é o Verbruggen. Uma linha de defesa interessante, com o Stupinha, que é muito bom lateral ofensivamente da seleção equatoriana. O Veltman defende bem, arma bem. O Webster e o Van Heck são bons zagueiros. O Igor Júlio não jogou, né? Zagueiro brasileiro, que normalmente é titular nessa zaga pela esquerda. E o Lewis Dunk, que é um grande líder do time, vindo do banco, né? Outro zagueiro. Não, entrou no lugar do Webster. No meio de campo, o Baleba, faz uma temporada interessante. O Raleigh e o Ayari, pelo meio de campo. O Adingre mais aberto de um lado, o Mitoma do outro e o brasileiro João Pedro mais à frente. O meu Brighton ideal tem o João Pedro e o Rutter juntos, que foi o do segundo tempo contra o Arsenal, no jogo que ficou empatado em 1-1. Utilizando o Rutter mais à frente, o João Pedro vindo de trás, e aí tira ou o O'Reilly ou o Ayari. Provavelmente o O'Reilly, tá bom? Foi o que aconteceu contra o Arsenal e o time melhorou muito. E aí você pode ir revezando, ou o João Pedro mais à frente, o Rutter mais atrás, e eles irem trocando de posição. Pra mim, o Brighton ideal tem os dois juntos, tá bom? Enfim, e aí o Rutter entra no segundo tempo e faz gol também. Isso que o Inciso, né, entrou. O Inciso talvez o principal jogador dessa geração paraguaia, né? E aí a gente vê o tanto de desfalque também, né? O Ferguson, importante atacante irlandês. O Igor Júlio, zagueiro que não comentei. O Kadioglu, pô, foi uma baita contratação, fez uma Eurocopa bem interessante pela Turquia. O Milner, que é uma dose de experiência para esse time também, sendo o desfalque, né? Enfim, mesmo assim, vitória do Brighton 2-0. Aí agora a gente vai pro United e eu queria destacar o seguinte: jogos do United sempre parece uma final de Copa do Mundo, um desespero. Enfrentou o Lanterna, um time horrível do Southampton. Esse Southampton tomou 5-0 em casa do Brentford. E o Brentford não tinha ganhado nenhum jogo fora de casa. Foi lá e meteu 5 no Southampton. O Southampton tomou 5 do Tottenham, que não ganha de ninguém nesse momento também. Então, vários atropelos. Tanto é que o United foi empatar só na reta final, ali, ó, mais ou menos 32 do segundo tempo. 32 não. 37, não. Eu tô burro agora. Deixa eu pensar, 82 minutos. Gerou 45. Mais 5, 25. Cara, 32 minutos, né, não? 32. Tô errado, eu acho que eu tô errado. 90 é 45. 85 é 40. 37 minutos. 37 minutos, beleza? 37 no segundo tempo. Aos 45 o Diallo empata. E aí o último gol foi um erro do zagueiro, que ele bobeou, o Diallo roubou a bola, o goleiro já estava até saindo para dar opção de passe. Sem goleiro só completou e fez o 3-1. Isso que o gol do Southampton ainda foi um gol contra. Pra gente ver o quão horrível é o time. Para fazer gol tem que ser gol contra do adversário ainda. Enfim. E eu já queria destacar que para mim o Diallo é o principal jogador desse time no momento. Desde que o Ruben Amorim chegou. Ele ganhou uma moral absurda no time. Não sai, tá? Joga os 90 minutos sempre. Desde aquele jogo contra o City ficou nítido a dependência que o United criou nele, fazendo gols, dando assistências, fazendo a melhor temporada da carreira dele e sendo o principal jogador do United, fazendo esse corredor pela direita. Dessa vez não usou o Mazraoui pela direita e o Dalot improvisado pela esquerda.
utilizou o Mazraoui pela esquerda. E o Diallo, que jogava na função do Garnacho, o Bruno mais no lugar do Garnacho. E aí no lugar do Bruno aqui o Diallo, né? E aí o Dalot na esquerda e o Mazraoui na direita. Tirou o Dalot do time, puxou o Diallo para uma função mais recuada e utilizou o Garnacho juntos. E assim, eu acho uma forma interessante de você ter muitos jogadores ofensivos e ainda assim ter uma linha de 3 zagueiros, ter um volante de marcação que é o Ugarte, outro que chega mais à frente que é o Kobe Mino. Esse time do United, na minha visão, é mais próximo do ideal do que utilizando o Dalot improvisado. O próprio Mazraoui tá improvisado aí, porque ele é lateral direito. Um lateral esquerdo é de fato uma carência desse time, tá bom? Tanto é que jogou o Mazraoui improvisado, quando não joga o Mazraoui, joga o Dalot improvisado. Então não tem nenhum lateral de origem. Seria o Luke Shaw, tá aparecendo aqui. O Luke Shaw tá machucado há séculos, né? Nunca joga. Aqui, ó, jogou 2 dos 21 jogos do United. E é o único lateral esquerdo desse time. Tem o Malásia. O Malásia poderia ser aproveitado, né, cara? Mas o Rubem Amorim aparentemente não tem muita confiança nele. Fechou? Então, com isso, a gente passou por todos esses principais jogos dessa quinta-feira, dia 16 de janeiro. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!